Seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, tá começando o Doutor Me Consulta, aqui direto do estúdio do SBT, canal 12.1. Bom dia, esse é seu programa aqui direto do estúdio, de segunda a sexta-feira, você sabe, né? Às 10h15 a gente já tá por aqui levando muita informação sobre saúde, é isso mesmo, qualidade de vida, você confere aqui. Lembrando que você pode interagir, participar, sabe como? Manda mensagem para nossa produção, a gente está aguardando, porque aqui você também que está do outro lado da telinha, nos acompanhando, também interage e participa conosco. Olha, falando nisso, lembro para você que além de assistir pela TV, você pode conferir também pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, alguma entrevista, alguma matéria que você perdeu porventura aí, ou se você quer ver mais e mais vezes, fique ligadinho que no YouTube a gente tem sempre os nossos conteúdos por lá também. O programa está começando, obrigada pela sua audiência de sempre. O Doutor Me Consulta de segunda a sexta para você. Começando o programa, desde agora, a gente já abre com a dica muito especial aqui do programa para você, telespectador e telespectadora. Olá, eu sou o Matheus aqui da Óticas Caetano e hoje eu tenho uma dica para vocês. Vocês sabiam que o olho ressecado pode ser causado pela falta de ingestão de água? Pois é, galera, por isso é importante se manter hidratado, beber bastante água para manter também a saúde visual de vocês em dia, viu? Até a próxima dica! Muito bem, agora o nosso bate-papo é com você, mulher que está assistindo o programa. Vamos falar da saúde feminina e de um câncer que atinge o nosso aparelho reprodutor. Estamos falando do câncer no ovário, dos cuidados que devemos tomar, que até inclusive alguns sintomas são, digamos que silenciosos. E olha, a gente pesquisou aqui inclusive pela internet, o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, estima que em 2022 sejam 6.650 casos novos de câncer. Isso é preocupante e é por isso que vamos alertar vocês, meninas, sobre esse bate-papo muito importante e necessário para falar sobre câncer no ovário. Por isso, a gente chama com propriedade aqui o médico Leonardo Pires, cirurgião oncológico. Obrigado pela participação aqui conosco. É um prazer estar com vocês. Eu acho que é bastante relevante. A gente está falando do mês de maio, entendeu? A gente tem mês das mães, então uma série de coisas a ponderar, inclusive o câncer de ovário. Exatamente. Inclusive, sempre temos aquele momento nas redes sociais para as pessoas tirarem dúvidas. E tem muitas meninas querendo tirar. E eu já começo com a dúvida da telespectadora Daniela do Santa Teresa. Quais são os primeiros sintomas que costumam surgir, doutor? Bom, o primeiro sintoma que a paciente se queixa quando desconfia que pode estar o câncer de ovário é o aumento do volume abdominal. A barriga começa a crescer. Isso dá por dois mecanismos. Primeiro é o crescimento do tumor. E o segundo, que é muito comum em pacientes com câncer de ovário, porque infelizmente, no caso do câncer de ovário, o diagnóstico tardio é a regra. Então, quase sempre o paciente, quando descobre a doença, já tem doença disseminada na cavidade abdominal, a forma ascítica, a barriga d'água. Então, essas duas coisas vão contribuir para um aumento progressivo do volume abdominal. Além disso, também, digamos que quando se sente o desconforto abdominal, azia, dores intestinais então, também... mais uma dor em peso aqui no baixo ventre, que é causado pelo peso do tumor em cima da bexiga, em cima do intestino. No mês de maio, o senhor falou muito interessante da mulher e também de combate e prevenção aí ao câncer no ovário. Perfeito. Aqui em Roraima está tendo um aumento aí, que chama a atenção mesmo. Então, é interessante, estava conversando hoje mesmo com um colega seu, jornalista, está sempre investigando, né? Esse que eu sou fã de vocês. Ele me alertou, falou que nos anos anteriores, a média do primeiro trimestre, diagnóstico de câncer de ovário era em torno de um caso nos primeiros meses, todos os anos. Sim. Esse ano ele falou que já tiveram 8 casos. É um caso interessante, eu soube hoje dessa informação, e a gente está conversando agora há pouco, acho que foi muito bem trazer a público, né? Então, assim, é um tema que cabe, é interessante, a gente está passando por um momento muito peculiar da nossa história, né? A gente tem aumento
a chegada de imigrantes para tratamento aqui também, a população está crescendo. Então, mas é um fato que a gente tem que investigar. Por que ela está correndo esse aumento? O que está ocorrendo, né? Há também pesquisas que falam que são mulheres a partir dos 50, 60 anos. Então, o câncer ovário ele pode ocorrer em qualquer idade. Certo. Mas o mais comum, como você falou muitíssimo bem, é a partir dos 50 anos de idade. Inclusive, assim, não existe no Brasil e em parte dos países do mundo programa de rastreamento para câncer de ovário. Na Inglaterra, eles têm um programa bem interessante que eles separam mulheres com mais de 50 anos de idade com queixa ginecológica, e essas mulheres, todas elas têm que fazer um ultrassom transvaginal e a dosagem do marcador CA 125. Mas isso é uma política do Estado na Inglaterra. Eu não conheço nenhum outro lugar que seja feito da mesma forma. Doutor, a questão do sangramento anormal, isso indica que é um câncer no ovário ou depende? Normalmente não. Normalmente a queixa principal está ligada ao aumento do volume abdominal. Inclusive, é muito comum, quando a gente informa o paciente que ela tem câncer ovário, quase sempre elas dizem, mas eu faço preventivo todo ano. Mas, infelizmente, o preventivo ele não se presta para, na maioria das vezes, para ajudar no diagnóstico do câncer do ovário. Eventualmente, alguns tumores ovarianos podem causar alterações no útero que podem nos ajudar no diagnóstico, mas não é o comum. Doutor, outra pergunta. O cisto, ele pode se transformar num câncer? Bom, é uma pergunta interessante. Muitos tumores malignos de ovário, eles são císticos, são cistos. Então, toda mulher com alteração ovariana, descoberta em exame de imagem, tem que ser muito bem avaliada. Porque quando a alteração é muito suspeita, necessariamente a paciente tem que ser operada. Assim, como o ovário é um órgão intraabdominal, intrapélvico, a gente não pode fazer um procedimento, tirar um pedacinho e mandar para o estudo. A gente necessariamente tem que tirar o tumor inteiro e mandar para análise. Porque se a gente, porventura, até manipulando o tumor maligno, a gente rompe ele na manipulação, a gente dissemina a célula tumoral em toda a cavidade abdominal. Entendi. Doutor, olha, tem mais perguntas aqui. Vamos lá, por exemplo, a Bruna do Jardim Tropical pergunta o seguinte: qual tipo de prevenção preciso tomar e quais exames para ficar mais protegida possível? O senhor acabou de responder, mas o senhor pode sintetizar para a gente? Não, acho interessante. Isso, ficar atento, porque assim, infelizmente, os diagnósticos são muito tardios. De cada 10 pacientes com câncer ovário, 7 descobrem tardiamente quando a doença já está disseminada. Mas essas pacientes que percebem o crescimento do abdômen, elas devem procurar um especialista, um médico, para avaliar bem, para ver se aquele crescimento abdominal pode estar ligado ao surgimento de algum tumor intraabdominal que tem que ser melhor estudado e até tratado cirurgicamente. Olha, as meninas estão bem inteiradas aqui, porque a Paula do Caranã, ela fala assim: existe uma taxa de morte muito grande em relação a esse câncer, doutor? Ela quer saber, e até agora o senhor explicou que em Roraima, por exemplo, já teve esse aumento considerado de câncer no ovário, né? Isso, diagnóstico esse ano. Pode ser coisa pontual, assim, a gente não pode também, mas assim, é um dado interessante. As perguntas têm que ser respondidas, né? Então, eu acho que é um papel importante da imprensa, alertar todo mundo, né? Não só a população geral, também como algum público especializado. Mas, infelizmente, o câncer ovário, dentre os tumores ginecológicos, é o tumor que tem a maior taxa de mortalidade. Como você falou muito bem, é esperado para esse ano cerca de 6.400 casos novos e quase 4.000 mortes. Ou seja, é muito mais da metade. Para pensar, o câncer do colo uterino são esperados 16.000 casos e 6.000 e poucas mortes. O câncer do endométrio é um pouquinho mais frequente que o câncer de ovário, 6.500 casos para esse ano, mas não deve ter nem 2.000 mortes, ou seja, ele é 2 vezes mais letal que o câncer do endométrio. Doutor, o que a gente pode estar fazendo, então, para evitar esse mal, né, o câncer no ovário? Então, algumas mulheres devem ficar mais atentas do que outras. O que existe de recomendação é isso. Por exemplo, mulheres que têm histórico familiar de câncer de ovário, mama ou intestino, têm que ficar mais atentas a esses sintomas mais precocemente. Mulheres que tiveram a primeira menstruação mais cedo ou a menopausa mais tardia, têm que ficar atentas. As que nunca tiveram filho? Mais atenta ainda. Eita, entendi, doutor. Então, por outro lado, assim, uma coisa interessante, por exemplo, o anticoncepcional oral, ele reduz enormemente a chance da mulher ter câncer
de ovário. É um fator de proteção para o câncer de ovário. Interessante isso, essa informação, doutor. Bom, a gente vai para o intervalo, porque daqui a pouco vamos continuar Não, com certeza, é um falando. tema interessante. Vamos continuar E as falando. perguntas são muito boas. Tem muita participação aqui das nossas telespectadoras, porque é um assunto muito sério, câncer no ovário. Fica aí com a gente, viu, doutor? Tá ótimo. E você é de casa, antes da gente continuar o nosso bate-papo, você sabe que tem sempre aqui dicas importantes. Portanto, confira só mais uma dica aqui do nosso parceiro do doutor Me Consulta. No Momentinho Água de Cheiro de hoje, trouxemos um exemplar maravilhoso, especialmente para vocês que gostariam de se presentear ou presentear a pessoa amada, o Absinto Legés. O Absinto Legés chegou para contemplar a exuberante e tradicional linha Absinto. Com toda a atmosfera incrível da linha Absinto na água de cheiro, a fragrância Legés da época de 20 traduz muita sensualidade, sedução e a liberdade feminina. Sua família olfativa é caracterizada com um toque frutal aveludado, com aromas florais, com fundo doce e ambarado. Sua embalagem possui uma composição exuberante e o acabamento luxuoso, considerado um sucesso no mercado. Então não perca tempo, corra em uma das lojas Água de Cheiro.